Você sabe como plantar orquídeas? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou ensinar para você como. As orquídeas podem ser plantadas de várias maneiras, mas nesse vídeo você vai aprender apenas como plantar em vasos e em árvores. Após o florescimento da orquídea, é muito comum transferir ela de dentro da casa para as árvores do jardim ou para vasos maiores. Nesse vídeo, irei te dar um passo a passo completo para plantar orquídeas em vasos e em árvores. Como plantar orquídeas em vasos? Antes de mostrar para você um passo a passo, eu preciso te mostrar duas coisas importantes. Primeiro, como escolher o vaso correto para plantar orquídeas. E segundo, a utilização de substratos para plantar orquídeas. Primeiro, o vaso deverá permitir a ventilação das raízes, e assim precisará conter furos no fundo e nas laterais, podendo ser de diversos materiais, como plástico, madeira e barro. A escolha desses materiais deverá ser em conformidade com a umidade oferida pelo local em que a planta irá ficar. Muitas orquídeas ficam confortáveis tendo suas raízes emaranhadas, de forma que é mais recomendado a escolha de um vaso menor para colocar sua orquídea. Certifique-se de que há uma abundância de buracos no próprio vaso para a drenagem, lembrando que o maior inimigo da orquídea é o excesso de rega. Prefira sempre os seguintes tipos de vasos. Vasos vazados são aqueles que possuem uma espécie de malha de arame que permite um ambiente mais ventilado. Estes podem ser pendurados em locais que captam melhor luz solar. Vasos de plásticos transparentes. Esse tipo de vaso recebe uma melhor quantidade de luz solar para suas raízes, permitindo ao cultivador inspecionar os sistemas de raiz sem pendurar a orquídea. Vasos de madeira. São feitos em madeira resistente ao apodrecimento, sendo necessário forrar esses vasos de madeira com musgo antes de adicionar a mistura de envasamento. Utilização do substrato para plantar orquídeas. É importante que você procure vasos que proporcionem uma melhor drenagem ou ainda, para tal efeito, você poderá colocar no fundo do vaso um pouco de brita, pedras, pedaços de tijolos ou casca de telhas. Você poderá utilizar como substrato a casca de pinheiro, que é um material renovado do ambiente natural da planta. A fibra de coco também pode ser um substrato muito bom a ser utilizado. Uma dica muito legal é fazer o uso de um tutor de madeira ou de bambu para manter a orquídea ereta. Você poderá ainda fazer uma combinação de misturas de substratos. Veja alguns exemplos de misturas de substratos. Substratos fino. Contém 4 partes de grãos moído, casca de pinheiro ou de casca de coco moído, uma parte de carvão vegetal moído e uma parte de perlita. Substrato médio. 4 partes de casca de pinheiro moído médio ou casca de coco moído médio, uma parte de carvão vegetal moído médio e uma parte de perlita. Se você não tiver certeza de qual mix de substrato usar, tente utilizar o de grau médio. Antes do mix de grau fino, na maioria dos casos é o mais recomendado. Agora você vai ver 8 passos simples para plantar sua orquídea. Passo número 1. Remova a orquídea do vaso, separando gentilmente quaisquer raízes que estão anexadas ao pote. Passo 2. Solte a velha mistura de envasamento das raízes, deixando as raízes limpas e bem à vista. Passo número 3. Remover folhas amarelas e parte das raízes velhas e mortas. Você vai perceber que a aparência das raízes são escuras e podres. Passo número 4. Escolha um recipiente que seja apenas ligeiramente maior do que está sendo substituído ou igual. Espalhe as raízes uniformemente dentro dele. Passo número 5. Adicione o substrato escolhido. Pode ser uma mistura de substrato ou apenas um tipo escolhido, preenchendo os espaços entre as raízes. Passo número 6. Acondicionar cuidadosamente a mistura de envasamento, certificando-se que as raízes estão firmes dentro do pote. Passo 7. Coloque a planta para que ela fique centrada e a mistura de envasamento atinja ou cubra as raízes ligeiramente. Passo número 8. Molhar a planta e deixar escorrer.
Veja como plantar orquídeas em árvores. O ambiente natural da maioria das espécies de orquídeas são os troncos das árvores, o que as define como epíferas, pois as árvores fornecem abrigo e suporte para as orquídeas, proporcionando que a orquídea receba nutrientes que surgem a partir da vinda dos ventos, chuvas e da matéria orgânica naturalmente decomposta em regra encontrada neste local. Você vai aprender agora 5 passos muito simples para plantar orquídeas em árvores. Passo número 1. Separe a orquídea a ser replantada na árvore. Você vai precisar de um barbante ou de uma tira de pano para amarrar a orquídea na árvore. Passo número 2. Retire a orquídea do vaso com cuidado e elimine todo o substrato velho, separando as raízes mudas e removendo as raízes mortas. Passo número 3. Passe a fita de pano ou barbante na orquídea e fixe ela sobre o tronco. Dê um nó levemente apertado para não machucar a planta. Passo 4. Fixe todas as suas mudas no tronco. Passo 5. Você pode fixar junto um pouco de musgo esfagno para ajudar a planta a se acostumar com o novo meio. Nesse vídeo, você acaba de aprender 1. Como escolher o vaso correto para plantar orquídeas. 2. Utilização do substrato para plantar orquídeas. 3. 8 passos para plantar orquídeas em vasos. 4. 5 passos para plantar orquídeas em árvores. É muito importante que você conheça a sua orquídea e a classificação dela para saber onde ela se adaptará melhor. Em interiores, no ar livre, no vaso, no chão ou em uma árvore. Conhecer sua orquídea te trará vantagens para saber cuidar dela e ter grandes chances de fazer ela florir nas épocas de floração. Se você quiser aprender mais sobre cultivo de orquídeas e ter acesso a esse tipo de informação, clique no primeiro link da descrição. Você vai conhecer um manual que vai ajudar você a cultivar orquídeas. Lá você vai ter acesso a um conto detalhado sobre todos os principais assuntos que você precisa saber para cultivar a sua orquídea e ter flores todos os anos. Não se esqueça de se inscrever no canal e até o próximo vídeo.